O negócio é o seguinte: se existe uma discussão basicamente interminável dentro da fandom de One Piece, além do debate de quem é mais forte, Zoro ou Sanji, o que inclusive não deveria nem ser uma discussão, né? Porque é bem óbvio que o Zoro é infinitamente mais forte, né? Mas, enfim, é o debate sobre qual é o melhor arco de todos. Muitos vão dizer que é Marineford, outros que é Egghead ou até Enies Lobby, enquanto os mais lúcidos clamam que Long Ring Long Land pode não ser o melhor, mas com certeza é muito injustiçado e definitivamente não é pior que Ilha dos Tritões. De qualquer jeito, é um debate sem fim, ou pelo menos era. Porque eu quero tentar começar uma série aqui nesse canal, onde eu revisito os arcos que o pessoal mais considera como sendo o melhor arco de One Piece, para analisá-los e finalmente tentar chegar numa conclusão. Que, obviamente, vai ser baseada 100% na minha opinião, né? E como a Netflix, no começo de fevereiro, lançou Dressrosa dublado, por que a gente não começa por ele? Seria Dressrosa o melhor arco de One Piece? É o que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. E não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo que ajuda bastante, tá bom? Bom, num panorama geral, eu tenho sentimentos mistos sobre essa parte da história. Ao mesmo tempo que eu definitivamente não acho ele um arco ruim, eu também não consigo dizer que ele é incrível. Eu gosto muito dos novos personagens que são introduzidos e os seus dramas, principalmente a Rebecca, o seu pai e os Tontatas. É através deles que você se compadece com a luta que está acontecendo no país. Eles são símbolos das dores daquela nação sob o regime do Doflamingo, e isso é muito importante. Afinal de contas, Dressrosa é um arco de rebelião. E para você se importar com essa rebelião, você primeiro tem que se importar com quem a está fazendo. E é aí que entram essas figuras que capturam a sua empatia. E funciona muito bem, de modo que no final você tá junto de todo mundo na contagem regressiva para a volta do Luffy. Você quer ver essa nação livre desse rei tirano, que por si só também é outro ponto altíssimo do arco, mas que eu vou deixar para elaborar melhor lá pra frente. Por enquanto eu quero elaborar mais sobre as partes ruins, porque Dressrosa possui algumas características meio complicadas, principalmente se tratando de ritmo, que acabam prejudicando bastante a experiência. Só que para falar melhor disso, eu acho melhor a gente entrar na história do arco de fato, porque esse problema surge logo no começo. Inicialmente, o Chapéu de Palha junto do Law vão para o País das Flores com dois objetivos em mente. O primeiro é devolver o cientista Caesar Clown para o Doflamingo. E aqui é importante lembrar que essa devolução dele tinha como condição a renúncia do Doflamingo como Shichibukai. O segundo e principal objetivo deles era destruir a fábrica de Smiles que estava escondida em algum lugar do país. Então, chegando em Dressrosa, eles já se dividem em três grupos. Um para entregar o Doflamingo, formado pela maravilhosa e melhor personagem de One Piece, a Robin, e uns outros patetas que ninguém se importa. Outro fica para cuidar do Sunny, que é composto pelo Chopper, Brook, Nami e Momo. E tem também o grupo principal, responsável por ir atrás da fábrica de Smile e destruí-la. E aqui se cria uma característica do arco que vai acarretar no que talvez seja o seu maior problema, que é a quantidade de núcleos que a história tem. Como eu disse, inicialmente os Chapéus de Palha são divididos em três grupos. Porém, logo em seguida, esses três viram 8. Você tem o Zoro, que se separa de todo mundo indo atrás da sua espada, o Sanji com a viola, o Kinemon atrás do Kanjuro, o Luffy no Coliseu, o Frank e o Soldado de Brinquedo, o pessoal no Sunny e o grupo de entrega, que vira o Soap e Robin com os Tontatas e o Law sozinho. E assim, esses são os grupos principais dos Chapéus de Palha, e que às vezes acabam diminuindo, porque os personagens se juntam e tal. Mas mesmo assim, conforme a história vai avançando, mais personagens são apresentados e, por consequência, mais núcleos surgem, como por exemplo do Fugitora, do Sabo, do Doflamingo, dos Tontatas quando eles ficam sozinhos atrás da princesa, dos lutadores do Coliseu e etc. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso acaba fazendo com que o andamento e o ritmo do arco seja muito prejudicado. Só que ao mesmo tempo, eu acho que isso acaba criando uma contradição, porque todas essas histórias e esses personagens são chatos de se acompanhar. Pelo menos eu não achei. Cada um desses núcleos vai construindo a trama e te dando informações interessantes sobre os personagens, a ilha e etc. Então, eles em si não são um problema, mas a consequência deles existirem, eu acho que é.
Pelo Oda dilatar a história dessa forma, ela acaba se movendo muito lentamente. No começo do arco são necessários praticamente 40 capítulos só de preparação, colocando cada personagem no lugar para que a história possa realmente andar. E é maluquice quando você para pra analisar que os personagens individualmente não fazem muita coisa nesses 40 capítulos. Por exemplo, o Zoro vai atrás da tontata que roubou sua espada, depois vai com ela pro campo de flores, depois volta pro Coliseu e vai com o Luffy e os outros pro palácio do Doflamingo. A Robin e o Usopp ficam com os tontatas e depois vão com eles para derrotar Sugar. O Frank vai com o soldado de brinquedo até o campo de flores e depois parte para a fábrica de brinquedos. Consegue perceber? Pela história ser dividida em tantos grupos, leva-se muito tempo para pouca coisa acontecer. Os personagens, na sua maioria, só vão de ponto A para B para C. E só isso acaba levando praticamente 40 capítulos. No mangá, né? No anime, que a Toei adapta menos de um capítulo por episódio e depois ainda fica enchendo de flashback da Rebecca, deve ser pior. Mas enfim, 40 capítulos é bastante coisa, até para padrões de One Piece. E dentro disso também tem a questão dos chapéus de palha terem um papel bem secundário na trama. O Oda chega num ponto que ele precisa mandar metade embora, porque seria impossível dar algo para todo mundo fazer. E ainda assim, como eu disse, os que ficam, tirando o Usopp e Luffy, não têm um papel de muito destaque. Via de regra, eles vão servir para derrotar algum vilão ou ajudar algum outro personagem. Agora, de todos os problemas, eu acho que esse dos chapéus de palha não terem um papel central ali na trama é o menor. E eu digo isso por um motivo bem simples. O Oda deixa de focar no chapéu de palha, mas continua contando uma boa história. E eu acho que isso compensa bastante. A estrutura do arco pode ser meio zoada por conta dessa diluição da trama em tantos núcleos, mas pelo menos esses núcleos não tem nada de muito ruim. A única parte que eu achei mais chata foi o Coliseu. O Luffy vai parar lá atrás da Mera Mera no Mi, a fruta do seu falecido irmão. E um pequeno detalhe bem legal sobre essa decisão dele é como o Frank o incentiva. Inicialmente, o Luffy tinha que ir atrás da fábrica de Smiles para destruí-la. Porém, ele descobre que a Mera Mera vai ser prêmio da Batalha do Coliseu. O Frank, entendendo como isso era importante para o seu capitão, fala para ele aproveitar essa oportunidade e ir atrás de ganhá-la. E essa interação dos dois é muito bonitinha, porque ela meio que inverte a lógica do que nós estamos acostumados a ver. O comum é a gente ver o Luffy incentivar seus tripulantes a irem atrás de algo, não o contrário. Pode parecer algo meio bobo, mas esse momento ajuda a criar esse senso de companheirismo dentro do bando. O que o Luffy faria por eles, eles também fariam pelo Luffy, e é bem legal de ver isso. Enfim, ele vai pro Coliseu e se registra com um nome diferente para não ser reconhecido. Afinal de contas, eles estavam numa missão secreta. Ninguém podia saber da sua presença ali no país. Então, ele escolhe o nome Lucy para não ser identificado. Lucy para não ser reconhecido. Um chapéu de palha e o nome de Lucy. Eu amo ele, mano. No Coliseu, ele conhece basicamente todos os personagens que eventualmente se juntarão a ele na sua luta contra a família Don Quixote. E no final ainda se tornarão a sua frota. E é aqui que tá o grande problema do Coliseu pra mim. São muitos personagens que você simplesmente não dá a mínima. A grande maioria é desinteressante e genérica, mas eles precisam ser apresentados, né? Porque eles vão ter um papel lá na frente. Então você tem lá o Dom Picamole, que vem de Foda-se do Sul. E tem também o Rei Calabreso II, com o soco mais poderoso de todas as galáxias. Você não liga pra eles e ainda tem que ver eles lutando. Como eu já disse em um outro vídeo, né? As lutas de One Piece não são o forte da obra. Então, toda essa parte acaba sendo chata, porque você tem lutas que não são muito interessantes, personagens que não são interessantes e não tem nada ali pra te deixar muito investido. Além de, sei lá, uma curiosidade em ver alguns dos poderes que eles têm, sabe? Tipo o cara da fruta da jaqueta. E também, outro ponto importante, é que ir pro Coliseu significa não ver o que tá acontecendo do lado de fora, que é onde tá rolando realmente as coisas interessantes. Muitas vezes você tá lá vendo todo o plano do LoL e os chapéus de palha indo por água abaixo, descobrindo que o Doflamingo é um Tenryubito que conseguiu lançar uma fake news pro mundo inteiro, dizendo que tinha renunciado só pra enganar o Lau, e de repente corta pro Coliseu e... Meu Deus! O Jean Ango, com cabeça de cacto, derrotou o Sr. Foda-se Quarto.
Que coisa incrível. Vocês não concordam comigo? É meio paia, mano. A parte do Coliseu é paia. Ela pode ser literalmente definida por essa imagem aí. Paia. Você é tirado do meio da festa pra ver um monte de aleatório lutar. E a luta nem é boa. Mas assim, apesar disso, o Coliseu ainda tem as suas partes boas. Alguns personagens se salvam, como o Cavendish, que é legalzinho e rende umas boas piadas. O Bartolomeu, com a sua calça de choquito, também serve como uma quebra de expectativa. E tem os momentos legais ali dele sendo fanboy do Chapéu de Palha. O Don Tinjao também, que apresenta uma história com Garp. E é até engraçado ele querendo vingança contra o neto do cara que arruinou a vida dele, ao invés do próprio cara. E o Luffy, sem querer consertar a cabeça dele durante a luta, é algo bacaninha. Mas de tudo isso, o ponto alto dessa parte pra mim é sem dúvida nenhuma a Rebecca. Ela é introduzida logo quando o Luffy entra no Coliseu com essa roupa aí, ou armadura, se é que isso pode ser considerado algum tipo de roupa ou armadura. Pelo menos o Oda não fez ela ser uma adolescente de apenas 16 anos, né, com essa roupa aí, né. A conversa que ela e o Luffy têm logo de cara é muito significante. Ele tava admirando a estátua do Kyrios, e ela de repente aparece explicando pra ele quem seria essa figura. O herói que ganhou 3.000 batalhas seguidas, e que sofreu apenas um golpe durante um combate. Mas ninguém sabe nada sobre ele. Mesmo os mais velhos nunca o conheceram. Seria Kyrios, o gladiador, apenas um fruto da imaginação das pessoas? Um mito, uma lenda que nunca existiu de verdade? Eu gosto muito como o Luffy responde falando: eu não entendi nada, mas eu gosto dessa estátua. E a Rebecca complementa dizendo: eu também. Esse diálogo é do caralho. E quando você já sabe da história toda, ele ganha um outro significado. Sem saber de nada, você acredita que essa figura pode realmente ser apenas uma lenda do país que nunca existiu. Mas a partir do momento que você entende que ele foi esquecido porque se tornou um brinquedo, a sua cabeça explode. E faz todo sentido a Rebecca gostar da estátua, mesmo sem fazer ideia do porquê. É uma dica muito sutil que o Oda coloca logo no início do arco, e eu gosto muito. Além disso, a gente vê mais pra frente a situação dela e o seu passado, que servem pra te dar uma noção do que o Doflamingo tá fazendo com as pessoas naquele país. Em certo momento, com a ajuda de outros gladiadores, ela tenta atacar o Luffy, numa tentativa de diminuir a quantidade de competidores atrás da Mera Mera no Mi. Obviamente, o Luffy consegue se livrar da armadilha e, surpreendentemente, não fica bravo, pois ela tinha comprado comida pra ele logo antes. E eu acho muito foda como esse é literalmente o maior motivo do Luffy resolver ajudar ela. É revelado então que a Rebecca e esses gladiadores que a ajudaram estão condenados a lutar no Coliseu até morrerem. A única condição possível para eles serem libertados é ganhando 1000 batalhas, o que é impossível, já que depois que o Doflamingo se tornou rei, ele definiu que os combates seriam até a morte. O Oda utiliza a Rebecca como a personificação dessa parte sombria e triste de Dressrosa, e a partir dela nós começamos a se importar mais com a situação do país como um todo. Ela representa essas pessoas que são forçadas a serem entretenimento do Coliseu, a custo de suas vidas. Não bastasse isso, quando nós vemos o seu flashback, a gente descobre que a sua mãe foi assassinada pelo Diamante, um dos oficiais da família Don Quixote. Mais pra frente é revelado também que seu pai foi a primeira pessoa a ser transformada em brinquedo, algo que, por consequência, faz dela uma representante das pessoas que esqueceram um ente querido que virou Buzz Lightyear. Ou seja, ela é praticamente Dressrosa encarnada. Ela carrega várias das dores daquele reino, mas obviamente que ela não é a única. Junto dela a gente tem também o seu pai, Kyrios, representando os esquecidos que vivem ao lado das pessoas que amam, sem que elas façam a mínima ideia de quem elas realmente são. E por último, nós temos os Tontatas, que são escravizados pelo Doflamingo na fábrica de Smiles, representando essa opressão por meio da mentira, da manipulação desse povo pequenininho e fofinho que acredita em tudo que falam. E falando neles, vamos voltar um pouco pra história, porque a parte boa tá prestes a começar. O Usopp e a Robin, que estavam junto do LOL para entregar ao Caesar, acabam entrando numa floresta maluca e são capturados. Aqui então, a Robin conhece os Tontatas, e eles conhecem ela. Enfim, aqui nós somos introduzidos a essa nova raça de One Piece, que eu particularmente acho uma boa adição ao arco. Eles são bonitinhos, eu gosto da piada recorrente deles serem extremamente ingênuos e acreditarem na palavra de todo mundo, e o Léo, no anime principalmente, é muito fofinho, eu gosto muito da voz dele.
Bom, eles, o Usopp e a Robin, se tornam amigos, porque o Usopp diz ser descendente do Noland, o botânico do flashback lá de Skypiea, que aqui é revelado ter ajudado os Tontatas no passado. E com isso em mente, os pequeninos assumem que o descendente desse grande herói, obviamente, iria ajudá-los a lutar contra a família Don Quixote. Afinal de contas, não pode ser coincidência ele ter aparecido justamente no dia em que eles planejavam um ataque. Então eles partem para sua base secreta junto dos dois Chapéus de Palha. E só um rápido Gabriaras Fun Facts. Existem duas referências ao Noland em Dressrosa. Essa dos Tontatas e lá no flashback do LoL, a gente vê o reino em que ele morava. Que dá pra gente ver que é o mesmo, né? Porque é literalmente o mesmo castelo. E o próprio Oda já confirmou que é um easter egg mesmo. Então tá aí, Gabriaras Fun Facts. Nesse momento do arco, as coisas começam a andar. Os Chapéus de Palha que se separaram no início, agora por coincidência se reencontram na base dos Tontatas. O Sanji descobre que eles acabaram caindo numa armadilha do Doflamingo e avisa ao LoL que na verdade ele nunca renunciou do título de Shichibukai. Com isso, a aliança do Chapéu de Palha e o LoL acabam tendo que mudar os seus planos. O LoL é perseguido e capturado pelo Doflamingo e o Fujitora. E... só um parênteses aqui, eu acho muito engraçado que a partir do momento que o Fujitora entende que o Lau na verdade é um adversário, né, e que ele tá deixando de ser um Shichibukai por se aliar com o Chapéu de Palha, a primeira reação que ele tem é tacar um meteoro na cabeça do Lau, mano. Pô, mano, isso é muito foda, o bicho é pouco dramático, né? Enfim, o Lau consegue fugir deles e se encontrar com os Chapéus de Palha que estavam no Sunny. O Sanji atrasa o Doflamingo numa pequena luta bem bacana ali entre os dois no ar, mas no final das contas, todo mundo ali no Sunny acabam cercados pela marinha, que continua lançando meteoros neles, e o Doflamingo. Então, com o plano inicial dando errado, eles resolvem bater em retirada. Assim, metade dos Chapéus de Palha deixam Dressrosa. O que eu acho uma decisão bem acertada do Oda, né? Porque, como eu já disse antes, se os que ficam já não fazem muita coisa, imagina, né? Se tivessem todos ali. E aqui a gente meio que já começa a entrar ali na metade do arco. Os Chapéus de Palha, agora cientes de tudo que rolava na ilha, decidem lutar por ela. Mas antes, o Lau aparece junto do Doflamingo, todo machucado, e toma um pipoco. Galera, só eu acho que ele morreu. O Luffy, vendo tudo isso, resolve sair do Coliseu pra ajudar os amigos, mas de repente aparece ninguém mais, ninguém menos do que Sabo Sexo da Silva Jr. Que, vamos ser sinceros aqui, não precisava estar no arco, né? Ele é inútil e assim, quem que liga pro Sabo, mano? Brincadeira, tá? Tô brincando. Eu acho bacana o Oda colocar o Sabo aqui de volta, justamente por conta da fruta do Ace. Ele herdar ela é bem legal. E ele tem alguns diálogos bem emocionantes ali com o Luffy, falando que vai protegê-lo e que nunca mais irá perder um irmão. Porém, ao mesmo tempo, a volta do Sabo traz algumas dúvidas e alguns furos de roteiro. E assim, isso é algo que é debatido há muito tempo, né? Mas eu preciso trazer aqui, porque, vamos lá. Ele perdeu a memória no acidente quando era criança. Só que aí, o que faz ele recuperar ela, meio que não faz sentido. Porque ele vê a notícia no jornal da morte do Ace, e aparentemente é isso que faz ele se lembrar dos irmãos. Mas assim, o Sabo teoricamente já teria ouvido falar do Ace a esse ponto. O Ace já tinha derrotado um Shichibukai e era capitão da 2ª divisão do Barba Branca. Era pro Sabo já ter visto o rosto dele em algum momento. Mas beleza, essa aí dá até pra relevar. Dá pra se dizer que ele lembrou do Ace porque foi um choque muito grande ver a sua morte, né? E aí isso acabou ativando seus neurônios que fizeram ele se lembrar do irmão. Ou também, o que eu já vi muita gente falando é que o gatilho pro Sabo recuperar as memórias é ele ter lido Sakazuki no jornal, que é ao mesmo tempo o nome verdadeiro do Akainu e o nome do copo de saquê que ele compartilhou com o Luffy e o Ace quando era criança. E aí seria por isso que ele se lembrou deles. Porque ele viu lá Luffy, morte do Ace e Sakazuki tudo junto e se lembrou. O que é um pouco mais aceitável, mas mesmo assim continua sendo uma razão meio esquisita. E eu também não consegui encontrar aonde diz que tá escrito Sakazuki ali na notícia, tá ligado? Aparentemente, o título ali é só Ace morre. Então, sei lá, eu imagino que os fãs assumiram que teria ali o nome real do Akainu na reportagem. Enfim, outra inconsistência em relação ao Sabo tá vivo é a seguinte. Assim como seria bem provável do Sabo não saber do Ace, como que o Ace não sabia que o Sabo tava vivo? E não apenas o Ace, mas o Garp tá nessa também. Porque apesar do Garp aparentemente não ter tido muitos momentos com o Sabo, no mangá a gente só tem uma cena dos dois, ele não se lembraria do
nome quando visse que ele se tornou o número 2 dos revolucionários? E assim, mesmo que o Garp não tivesse convivido muito com o Sabo, depois da sua suposta morte, eu tenho certeza absoluta que o Luffy deve ter falado disso com o avô. Então não seria estranho o Garp se lembrar do nome Sabo quando ele surgiu fazendo parte dos revolucionários. E o mesmo vale pro Ace. Como que ele não se ligou que o irmão dele, que era pra estar morto, de repente era alguém conhecido? Tipo, o Dragon é tido como uma pessoa mais perigosa do mundo. Ele é alguém muito notável no mundo de One Piece. Então o seu número 2, por consequência, também deveria ser. É meio estranho alguns personagens simplesmente não saberem que o Sabo estava vivo. Eu tenho a impressão que muito desses furos poderia ser relevado se o Oda dissesse que o Sabo só se tornou o número 2 do exército revolucionário mais pra frente, tá ligado? Porque aí faria sentido, né? Ele ser ali só mais um do exército e não necessariamente todo mundo saberia quem ele é. Mas, enfim, não é isso que acontece. E apesar de tudo isso, existe uma explicação bem simples para todos esses furos de roteiro, que é a seguinte: o Oda não tinha o Sabo na cabeça antes. Ah, mas o Ace tinha tatuagem com S riscado. Pois é, mas ela só ganhou um significado a partir do momento que o Sabo foi apresentado. O Oda pegou essa ponta solta e criou o Sabo como uma espécie de explicação. Se é que é realmente uma explicação, né? Pra mim é bem claro que o Oda acabou criando o personagem em cima da hora. E acabou dando em tudo isso aí. Que não é o fim do mundo, mas ainda são questões que quando você para pra pensar fica meio estranho, sabe? Tipo, como que o Ace não sabia do Sabo e como que o Sabo não sabia do Ace. Enfim. Agora voltando pra história, o Sop e a Robin junto dos Tontatas vão atrás de derrotar a Sugar pra fazer com que todos os brinquedos da ilha voltem a ser humanos. Com eles voltando ao normal, o país inteiro iria se revoltar contra o Doflamingo, porque o povo iria finalmente perceber o que estava acontecendo atrás das cortinas. E eu acho essa uma ideia bem interessante. O povo de Dressrosa basicamente vive uma lavagem cerebral. Eles foram manipulados a acreditar que o antigo rei atacou a população, quando na verdade era o Doflamingo o forçando a fazer tudo aquilo. Depois, eles foram esquecendo seus entes queridos, que foram sendo transformados em brinquedos, sem nem fazer ideia de que isso estava acontecendo. E isso é muito alinhado com a ideia do próprio personagem do Flamingo. Ele é um manipulador, ele consegue mexer as cordinhas para conseguir as coisas que ele quer. A população basicamente aceita ele no poder, porque eles não fazem ideia de como ele os engana e manipula. Isso é muito foda. Como eu disse, as tramas e os dramas e todo o plot de Dressrosa é muito interessante. Mas continuando, o plano dos Tontatas para derrotar Sugar é usar a sua velocidade e furtividade para conseguir colocar uma uva falsa feita de tatabasco, um molho extremamente picante, na sua tigela de uvas, para ela o comer como se fosse apenas uma frutinha inocente e ficar de xereca. Só que por algum motivo, eles desistem desse plano do nada e vão pra cima dela de peito aberto. Tipo, inicialmente o Trebol tava lá e conseguiria pegar o Léo tentando colocar a uva na tigela dela, por conta do seu hack da observação, sei lá. Só que logo depois deles perceberem isso, a Robin consegue atrair ele pro lado de fora, disfarçada de um capanga. Mas do nada os Tontatas simplesmente desistem de colocar a uva na tigela da Sugar. Não faz o mínimo sentido. Só que aí que tá o pulo do gato. Eu descobri que isso só acontece no mangá. No anime, eles tentam colocar a uva e não dá certo. Aí, sem outra opção, eles vão tentar enfrentar ela de frente. Por algum motivo, o Oda chapou no mangá e não colocou essa parte. E acaba parecendo que o plano deles acaba perdendo sentido, assim, do nada. Tipo, parece que você perdeu alguma coisa. Mas o anime acabou consertando essa cagada aí. Arigato, Toei Animation. Um aspecto que eu gosto bastante nessa derrota da Sugar é como o Oda simultaneamente começa a contar a história do Kyrus. Isso te deixa hypado, porque a derrota dela significa a volta também desse guerreiro lendário. Você vê ele tomando porrada, depois ele é resgatado pelo Luffy, vai junto com ele atrás do Doflamingo, e então nós vemos o seu flashback, que, diga-se de passagem, é muito bom. Principalmente quando você vê que o Kyrus não conseguia segurar a própria filha sem antes colocar uma luva, porque ele sentia que as suas mãos eram sujas demais para tocar num ser tão delicado. E também é bem foda quando ele, depois de ter sido transformado em brinquedo, testemunha o assassinato da esposa sem poder fazer nada. E fala: meus braços de lata não conseguem nem sentir o calor indo embora do seu corpo morrendo. Caneta.
coitada, hein? E juntando com o flashback da Rebecca, onde nós vemos tudo que ele fez por ela, mesmo estando na forma de brinquedo, a gente vê como ele é um paizão. Ele e o Kuma são provavelmente os melhores pais de One Piece inteiro. Agora, em relação ao Soap e a Sugar, eu acho que ninguém discorda que é um momento muito foda, né? Inclusive é um dos últimos momentos realmente significativos do nosso querido Narigudo no pós-time skip, né? Depois disso, o bicho foi jogado numa gaveta. Mas esperamos aí que em Elbaf, o arco que tá rolando agora no mangá, ele brilhe novamente. Eu gosto como a mentira do Soap acaba gerando essa consequência dele ser levado lá como um líder pra derrotar a Sugar. É um arco bem clichê pro personagem, mas ele tem uma boa resolução. Ele tenta fugir quando vê que tudo deu errado, mas obviamente acaba voltando. Só que ao invés de conseguir ser o grande herói e derrotar os vilões com sua mira super afiada e seus projéteis muito bacanas e criativos, ele toma um cacete e desmaia a Sugar por pura sorte. O que poderia ser algo meio anticlimático, principalmente se você espera um momento heróico do personagem, como aconteceu em Arlong Park, por exemplo, que é uma situação bem parecida, mas eu acho que essa quebra de expectativa é muito a cara do Oda. E é um momento bem engraçado, vai, que ainda gera uma piada muito boa da Sugar traumatizada com qualquer pessoa nariguda. Bom, com ela derrotada, todos os brinquedos da ilha voltam ao normal, inclusive o Kyros, que sem perder tempo já vai pra cima do Doflamingo tentar sua vingança, e todos os outros participantes da Batalha do Coliseu, que tinham sido transformados em brinquedo depois de perderem. E, falando em Coliseu, a esse ponto a batalha final pela Mera Mera também estava rolando. O Sabo, disfarçado de Lucy, consegue pegar e comer ela, e após isso resolve simplesmente destruir a arena, fazendo todo mundo cair lá pra onde estava a Robin, o Soap e os Tontatas. E aqui então que temos o surgimento do God Usopp. Todos que voltaram à sua forma humana, gratos pelo Narigudo ter salvado a sua vida, começam a venerá-lo, enquanto a luz do buraco que o Sabo fez o ilumina como se fosse uma figura divina. Um momento icônico para o nosso querido Usopp. Após essa calamidade no país, o Doflamingo, com raiva, resolve criar a gaiola de pássaros, impedindo a saída de qualquer um da ilha. Com isso, o caos começa nas ruas, com as pessoas sendo controladas e atacando uns aos outros. O Pika, outro oficial do Doflamingo, muda todo o layout da cidade com seus poderes, colocando o Palácio Real no topo de um morro. E um jogo começa, com apenas duas alternativas para o seu fim. Ou o Doflamingo é derrotado, ou as pessoas que ele colocou uma recompensa na cabeça são capturadas e entregues a ele. Não há outra opção. Isso é um detalhe muito engraçado disso tudo, né? É como o Doflamingo provavelmente tem algum tripulante ali no seu bando com a Akuma no Mi do PowerPoint, né? Porque ele faz toda uma apresentação bonitinha ali pra colocar as estrelas em cada personagem, né? Pô, bagulho, trabalho profissional, né, mano? Coisa linda. Só alguém com a Akuma no Mi de PowerPoint faria isso. Nesse nível e tão rápido. Agora, com tudo isso posto, o Luffy, Zoro e Law vão em direção ao palácio em busca de derrotar o vilão. Assim, está oficialmente iniciada a parte de porradaria do arco. Chapéus de Palha e Law com seus aliados versus família Don Quixote. E eu devo ser sincero, apesar das partes de luta de One Piece não serem as minhas favoritas, na verdade elas estão muito mais próximas de serem a parte que eu menos gosto nos arcos, eu acho que essa aqui é legalzinha. Pelo menos os conflitos se resolvem rapidamente, não tem nenhuma luta muito arrastada, e algumas delas eu diria que são até legais. Eu sinceramente esperava me entediar mais aqui. E felizmente isso não aconteceu. Pelo menos a minha experiência lendo o mangá foi bem agradável até. Diferente, por exemplo, do que aconteceu em Enies Lobby, o último arco que eu li antes de ler Dressrosa pra fazer esse vídeo. Lá, quando começa a treta contra a CP9, eu fiquei algumas semanas sem ler porque eu tava com preguiça. E isso é meio maluco, porque são muito menos personagens e muito menos núcleos do que aqui em Dressrosa. Mas, mesmo assim, em Dressrosa foi muito mais palatável de ver. Estranho, né? Mas, enfim, foi o que aconteceu. Enies Lobby, inclusive, que é um arco extremamente superestimado, mas a gente vai falar disso melhor quando eu fizer o meu vídeo avaliando Enies Lobby e Water 7.
O único problema dessa parte é a mesma do arco inteiro. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e o Oda vai pulando de personagem para personagem. E aí uma das storylines que começa, sei lá, no capítulo 750, só vai ter uma resolução lá pro capítulo 770, sabe? Assim como no começo da primeira metade, o Oda vai mostrando ali um passo de cada vez, de cada história, para que, né, possa ir avançando. Mais uma vez, demora muito tempo para pouca coisa acontecer. Porém, assim como na primeira metade também, eu não acho que essas histórias são de todo ruim. Você tem vários momentos bacanas, como o Sabo segurando a marinha, o Sop despertando o seu hack da observação e atingindo a Sugar de novo com a careta dele, agora, né, realmente demonstrando ali as suas habilidades e vencendo ela por conta das suas skills e não apenas por sorte. E é um momento bem foda, engraçado e triste ao mesmo tempo, porque é aqui onde nós nos despedimos do nosso Narigudo. A partir desse momento, ele não faz mais nada no arco e mais nada na história. Ele é deixado de lado nos próximos arcos. Então, F o Sop. Descanse em paz. Mas em Elbaf ele vai voltar, eu tenho fé. Continuando, você tem também a luta fodástica do Kyrus versus o Diamante, que carrega um peso emocional bem grande, já que a gente já sabe tudo que o Kyrus e a Rebecca passaram por conta do que a família do Quixote fez com eles. Então você quer ver essa vingança. E, inclusive é durante essa luta que o Kyrus finalmente se reencontra com a filha. E é simplesmente muito foda como ele exala aura durante a luta inteira. Quando começa a chuva de bola de metal cheia de espinho nele, ele não se abala. Aquela dor ali não chega perto do que ele sentiu durante todos esses anos. Então, ele vai pra cima e mete-lhe a espada. Essa é uma luta muito boa. Ela, apesar de ser dividida em diversos capítulos, é bem curta, tem um drama muito bom do Kyrus e a Rebecca conseguindo justiça pelo que o Diamante fez no passado, só que eu não consigo deixar de achar meio brega e meio bobo no final ali o Diamante bater a cabeça no pedaço de pau que é o túmulo da mãe da Rebecca. Tipo assim, não é algo que eu vi e falei, caramba, que foda, é meio brega, é meio bobinho, tipo, sabe assim? Não, essa aí é a única parte que eu achei meio... Não, tá. Ele podia ter caído na frente ali, sabe? Mas logo no pedaço de pau... Não sei, eu achei meio brega. Mas, tirando essa luta, nós temos também o Hyaru-Jin quebrando o braço pra ganhar de um oficial do Doflamingo, que é um momento bem foda. E claro que nós temos uma das lutas mais engraçadas do arco inteiro, que é o velho Lao-Di contra o Don Chinjiao. Essa pra mim é o Oda no seu ápice da comédia, mano. Porque primeiro que o Lao-Di não consegue ouvir direito durante a batalha e aí ele fica todo confuso ali, mandando todo mundo repetir as coisas. E depois ele morre no meio da luta e volta do nada. Mano, isso é genial. É genial. Essa é uma das características que eu mais gosto em One Piece como um todo. Esse humor extremamente bobo que o Oda nunca deixa de fazer. E em Dressrosa, ele tá muito presente, e inclusive eu acho que é um dos pontos altos do arco. Tem vários momentos muito engraçados e eu simplesmente me pergunto por que as pessoas acham que o pós-time skip não tem tanta graça quanto o pré-time skip. Eu já vi muita gente falando que sente falta da bobeira que era antes, mas tipo assim, se você pega Dressrosa, por exemplo, pô, você tem muitas piadas bobinhas e comédia durante o arco inteiro. Essa é uma das características de One Piece que continuam existindo pós-time skip. Talvez ela seja um pouco diferente e em menor quantidade. Pode até ser, mas eu acho que ela ainda tá lá e ela funciona. Pelo menos na maioria das vezes, né? Mas aqui nesse arco, por exemplo, ela tem um papel muito importante, eu acho, de balancear o clima. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem o Lao-Di morrendo no meio da batalha, você tem também a história da Baby Five, que é extremamente trágica. Então esses alívios cômicos, eles acabam equilibrando um pouco as coisas. Outro ótimo exemplo disso é o Sr. Pink. O personagem por si só é um alívio cômico. Ele é um cara que se veste de bebê, mas que mesmo assim tá sempre rodeado de mulheres. E a luta dele contra o Frank é muito boa, porque justamente ela é baseada nessa briga de quem é mais másculo. É tão idiota que é bom. E aí no meio dessa palhaçada toda, você tem a história dele, que inclusive tem um vídeo aqui no canal falando só sobre esse flashback do Sr. Pink e como muitos fãs interpretam ele de uma maneira errada.
Enfim, esse flashback conta uma história muito triste de como ele foi uma pessoa deplorável e perdeu a mulher e o filho numa tragédia. Ele se veste de bebê porque era a única forma de fazer com que a sua mulher, que estava em estado vegetativo, esboçasse alguma reação. Então toda essa questão do personagem ser ridículo ganha um novo significado, ao mesmo tempo que continua sendo algo muito idiota e um alívio cômico. É um contraste muito bom e que eu particularmente acho que é muito a cara de One Piece. O Oda tá retratando uma das tripulações mais fodidas daquele mundo, que se envolve com financiamento de guerra, tráfico humano, venda de drogas, um monte de coisa ruim, mas ao mesmo tempo eles têm um personagem com esse design aí, que tem uma voz fininha. É maravilhoso e pra mim, de certa forma, define One Piece. Agora, voltando pra porradaria, finalmente chegou a hora do Zoro fazer alguma coisa. O Pika resolve ir atrás do Rei Rico na sua forma gigante de pedra. E pra impedi-lo, o Zoro é lançado pra cima dele pra passar a faca nele que nem manteiga. E assim, é meio frustrante que o Zoro não faz basicamente nada no arco inteiro, além dessa luta contra o Pika, que também nem é uma luta exatamente, né? Mas eu ainda acho que esse momento e esses painéis dele cortando um bicho de pedra gigante é muito foda. Ele simplesmente cortar o Pika e ganhar é bem foda-se. Mas também, as lutas do Zoro raramente são boas. Então, eu meio que fico feliz em ela ter acabado rápido assim. No final das contas, a gente sai no lucro. Porque você tem um momento esteticamente foda, uma resolução rápida pra ele derrotar o vilão e a história pode seguir em frente. O que é muito bom, porque nesse momento, nós chegamos na luta final. Law e Luffy contra Trebou, Doflamingo e Bellamy. Que eu devo dizer também que eu gostei bastante. O Trebou é bem insuportável e chato, mas eu não acho que isso seja um problema, porque pra mim é bem claro que a intenção do Oda com ele é justamente de te fazer ficar com raiva. Ele é chato de propósito, assim como o meu querido Fox do arco mais injustiçado de One Piece. Então, nesse quesito, eu acho que ele cumpre muito bem o seu papel. Eu acho ele chato, eu fico com raiva dele, mas isso é meio que o que o Oda quer, né? Então, ele é um bom personagem nesse sentido. Agora, falando da luta em si, eu gosto bastante da forma como o Law usa os seus poderes pra lutar junto com o Luffy. Aquele primeiro soco que eles conseguem dar no Doflamingo é bem foda. E eu também gosto de toda a questão do Bellamy. Eu acho que ele se prova um personagem muito interessante quando ele decide seguir o caminho que ele escolheu até o final. Até colher os frutos dessa decisão de seguir o Doflamingo. E isso é muito bacana porque o Oda poderia ter colocado ele num arco mais clichê, de fazer ele se arrepender das suas decisões e se aliar no Luffy pra lutar contra o Doflamingo também. Mas não, ele resolve ir numa rota menos óbvia. E eu acho que essa é uma ótima decisão. E pra finalizar, o Oda ainda repete o soco lá de Jaya, que é um momento bem foda, vai. No meio de tudo isso, nós temos também o flashback do LoL, que eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu também tenho um vídeo inteiro dedicado a comentar sobre esse flashback. Então, se você quer ver eu falando sobre, vai lá no vídeo. Porém, eu acho que esse é um momento perfeito pra gente finalmente falar do melhor vilão de One Piece, Don Quixote Doflamingo. Afinal, a história dele é contada dentro da história do LoL. O Oda faz um paralelo muito interessante entre os dois. O Law, por tudo que passou na sua cidade natal, tinha uma raiva muito grande dentro de si. Essa raiva fez com que ele criasse um sentimento de revolta contra o mundo, o fazendo querer destruir tudo o que pudesse. Algo muito semelhante com o que fez o Doflamingo se tornar quem ele é. Porém, no meio do caminho, uma pessoa muda totalmente a vida do Law e faz com que ele se torne alguém totalmente diferente. Agora, falando especificamente do Doflamingo, eu gosto muito como o Oda escreve a história dele como se fosse a de um anjo caído. O seu pai decidiu sair com a sua família da terra sagrada Mary Joyce, a fim de viver uma vida mais comum, junto de pessoas comuns. Porém, não muito tempo depois deles chegarem no seu novo local de moradia, eles são caçados por serem ex-tenryubitos. E é muito interessante como o Oda faz questão de deixar toda essa situação meio cinza. Porque ao mesmo tempo que a família Don Quixote é aparentemente inocente, o ódio dos cidadãos da ilha não é infundado. Um deles teve o filho assassinado por simplesmente ter passado na frente de um tenryubito. Outro teve a filha feita de escrava e que depois dela voltar para casa, acabou se matando. Nós vemos também que um teve os olhos arrancados por puro esporte. Então, o ódio deles é entendível. Mas, ao mesmo tempo, a família de ex-dragões celestiais não tinha feito nada. E, mesmo assim, acabou pagando pela crueldade de outros. Nesse contexto, nós temos o Doflamingo.
Uma criança que desde cedo já parece ser meio arrombada. Porque assim que ele chega na ilha, ele é todo arrogante e pede pra ter um escravo. Então, né, boa pessoa ele não era. Mas esse ímpeto dele ser alguém ruim acaba sendo potencializado pela perseguição que a sua família sofre e depois é incentivado por aqueles que viriam a se tornar os seus oficiais. Mas a cereja no bolo da motivação do personagem, pra mim, tá quando ele diz que tentou voltar pra Terra Sagrada, levando literalmente a cabeça do seu pai, que ele mesmo matou, inclusive. Só que os Tenryubitos não o aceitaram de volta. E por conta disso, ele toma uma decisão. Não tinha escapatória desse inferno. Então eu jurei que iria destruir tudo o que eles prezam deste mundo que eles controlam. O Doflamingo foi, entre aspas, condenado a viver nesse mundo que ele considera inferior. E por isso ele resolve criar o caos sem remorso algum, para tentar incomodar aqueles que o negaram um lugar no paraíso. Ele é basicamente um Tenryubito que faz as coisas com as próprias mãos. Ele não se importa, não tem empatia por ninguém do mundo normal, entre aspas. Mano, não tem como. Ele é o vilão mais interessante de One Piece. Tudo bem que ele é meio que o único também que o Oda resolve dar algo a mais, né? Pra aprofundar, assim. Mas ele ainda é foda e tem um design muito foda também. Agora, voltando pra batalha lá em Dressrosa, o Law tá tomando um cacete, o Doflamingo ainda corta o seu braço e o faz de peneira mais uma vez. Só que o Luffy aparece pra ajudar. E é revelado que o Law, na verdade, tá bem. Ele tinha trocado de lugar com um outro cara no último segundo. Assim, o Doflamingo então é surpreendido por ele, que o atinge com uma facada em um choque poderosíssimo. Porém, só isso não é o suficiente pra derrotá-lo. Ele levanta dizendo que conseguiu fazer uma reconstrução dos próprios órgãos com seus poderes. E quando ele vai pisar na cabeça do Law, a gente tem o icônico momento do Luffy e o seu poderosíssimo chinelo o impedindo. Depois disso, o Trebol fica enchendo o saco, mas é derrotado logo em seguida. O Law é retirado do palácio para ficar seguro e o X1 entre Doflamingo e Luffy tem seu início. E essa é uma luta que eu gostei também. Parando para analisar agora, tirando o Coliseu, as lutas de Dressrosa não são tão ruins. Nunca esperei não me incomodar tanto com uma luta de One Piece. Enfim, essa luta do Luffy contra o Doflamingo não é muito longa, o que ajuda bastante. A partir do momento que é só os dois ali, eles trocam os golpes e o Luffy já resolve ir pro modo Gear 4, que, diga-se de passagem, tem um design muito bom. Eu vejo muita gente falando de como é esquisito e tal, mas eu particularmente gosto dessa esquisitice. Ele ficar com as perninhas finas e a parte de cima gigante é muito da hora. Eu sei que muitos também preferem a versão Snakeman, mas o Snakeman pra mim não tem muita graça, porque ele é muito normal. Eu gosto dessa coisa maluca do Bounceman, porque acaba diferenciando bastante de todo o resto. É muito único e eu gosto disso. Mas enfim, como eu tava dizendo, a luta depois que o Luffy se transforma acaba em uns 5 golpes. É bem rápido, sem muita enrolação, do jeitinho que eu gosto. Porém, antes da luta realmente se encerrar, o Luffy acaba se destransformando no caminho do golpe final, o que leva a gente para um momento muito importante nesse clímax. O Luffy precisa de 10 minutos para conseguir se transformar novamente e finalizar o Doflamingo, e nesse meio tempo, ele mal consegue ficar de pé por conta da sua exaustão. Então, aparecem diversos personagens para ajudá-lo, e essa é uma parte bem legal, porque o Oda mostra como a derrota do Doflamingo não é apenas pelo Luffy. Claro, é ele quem dá o golpe final, mas para que isso possa acontecer, você tem o esforço de todo mundo tentando atrasar o Doflamingo, e o mais importante, tentando fazer com que a gaiola desacelere, porque de repente ela começou a fechar numa velocidade muito maior, e se continuasse assim, não daria tempo do Luffy se recuperar, e é muito foda ver todo esse esforço de todo mundo tentando fazer ela parar. Mais uma vez, mostra como a situação é uma luta de todos. Ninguém vai vencer sozinho. Se o Luffy tivesse ali conseguido manter a forma Gear 4 e finalizasse o Doflamingo, seria legal. Mas ver todo mundo ali ajudando ele, se esforçando e vendo o quanto eles são gratos e tem esperança que ele vai vencer e tenta ajudar, é muito bacana, mano. E nesse esforço de tentar fazer a gaiola parar, ela realmente para. E junto com isso, a gente tem o discurso do narrador do Coliseu, que constrói a volta do Luffy de uma forma muito épica. Quando
começa a contagem regressiva pra ele voltar, malandro, não tem como não se arrepiar. E quando ele finalmente tá de volta, o desfecho é do caralho. Porque a contagem regressiva agora é pra destruição e morte de todo mundo que tá ali no país. A cada segundo que se passa e o Doflamingo não é derrotado, a gaiola fica mais perto de fechar. Então o Luffy tem que acabar com o Doflamingo o quanto antes. E a forma como o último golpe é dado, finaliza tudo de uma forma fantástica. O Luffy na forma Gear 4 vai pro céu. O Doflamingo corre atrás e, como um bom protagonista, o Luffy começa o seu discurso final contra o vilão, relembrando todas as dores de Dressrosa e tudo o que o Doflamingo fez de ruim com aquele povo. Ele então dá o seu último golpe, jogando o atual rei de Dressrosa para os confins da terra. O que é uma simbologia muito bonita, inclusive. Aquele que se acha superior a todos, o suprassumo da humanidade, por ter nascido na autoproclamada Terra Sagrada, no topo do mundo, toma um porradão de um pateta de borracha e vai, mais uma vez, do céu ao inferno, enquanto todo mundo comemora a sua derrota. E ainda, logo depois dessa felicidade, o Sabo frita o Jesus Birds. Não existe chance que esse maluco sobreviveu a esse ataque, mano. Bom, agora não tem muito mais o que ser dito, né? Desse pós-batalha, eu gosto muito de ver o Fujitora não se curvando pros padrões da marinha, de encobrir todos os feitos dos Chapéus de Palha e fingir que eles que salvaram o dia. O Fujitora, inclusive, que eu não falei muito sobre, né, até agora. Ele é um personagem meio secundário na história, então eu não consegui encontrar um momento muito bom pra falar dele. Mas ele é um puta personagem. A introdução dele como almirante me lembra muito a do Smoker. Eu gosto como ele fala pros soldados fazerem uma contagem de quantas pessoas moram na ilha, porque eles não deveriam ficar preocupados com quantos inimigos tem lá, mas sim com quantas vidas eles têm que salvar. Essa fala dele é muito boa e já te diz muita coisa sobre o personagem. E aqui no final do arco, o momento em que ele tem uma breve luta com o Luffy também é muito bacana. Primeiro a gente vê o Luffy dizendo que não vai fugir, pois para ele conseguir se tornar o rei dos piratas, ele tem que derrotar todos os grandes nomes daquele mundo. Agora, o engraçado é que logo após ele falar isso, com um mau olhar de raiva, ele luta anunciando seus golpes porque ele acha meio injusto lutar com alguém cego. E aí, pra finalizar, a gente tem aquela linda cena dos cidadãos de Dressrosa fingindo estar bravos com o Luffy, mas tudo isso, na verdade, era só pra evitar que o Fujitora jogasse todos os destroços dos prédios nele. E ainda tem essa, né? O Fujitora ali tem um momento que ameaça jogar todos os destroços de Dressrosa nos Chapéus de Palha, para que eles não consigam fugir. Ele tem hiperfoco em jogar coisas comicamente gigantes nos personagens. Enfim, ainda tem um momento muito bonito do Fujitora se perguntando como que deve ser o Luffy. E isso é muito significante porque logo antes ele fala que ele mesmo que se cegou porque viu muitas coisas ruins. Então ele desejar ter visão para conseguir ver como é o Luffy, mostra como ele realmente acredita que ele é alguém bom. O Fujitora é um ótimo personagem, mano. Eu gosto muito dele. Além disso, nós temos também o desfecho da Rebecca e o Kyrios, que é um momento bem emocionante, e a fundação da frota do Chapéu de Palha. O motivo do arco ter trocentos personagens se justifica aqui, quase 100 capítulos depois. Mas também não tem muito o que comentar sobre, né? É legal o momento que o Luffy se nega a aceitar ter uma frota porque ele só quer se aventurar e se tornar o rei dos piratas. Mas de resto, até hoje a gente tá esperando pra ver o que caralho será o grande incidente que a frota tá envolvida. Um dos aspectos que eu mais gosto em One Piece é como o Oda consegue construir essa sensação de felicidade em todo o final de arco. Você fica feliz pela situação ter se resolvido, pelo povo do país, pelo Luffy ter conseguido ganhar a luta. É muito satisfatório e recompensador chegar nessa parte. Você acompanhou toda a jornada, todos os perrengues, os tropeços que todo mundo passou, conheceu o passado de várias pessoas, viu as suas dores e agora tá tudo bem. Eles estão livres. E aí, no final, com amigos, bebidas, alegria e festa, o arco de Dressrosa finalmente se encerra. E foi legal, vai. Dressrosa tem bons personagens, bons temas, um ótimo vilão, um flashback pra dar e vender. Tem momentos muito bacanas de ação, drama e comédia, mas também tem seus pontos negativos, obviamente.
sendo o mais notável dele o seu ritmo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso às vezes pode deixar a experiência maçante, mas pelo menos lendo o mangá, como eu disse antes, isso não me incomodou tanto quanto eu esperava. Agora, se você viu o arco pelo anime, meu amigo, meus pêsames, tá? É só isso que eu posso dizer. No geral, eu acho que eu daria uma nota 7,9. Eu acho que tem mais coisas boas do que ruins, mas, sinceramente, eu não sei se eu teria uma vontade de reler ele tão cedo. Então, não. Eu não diria que Dressrosa é o melhor arco de One Piece. Isso a minha opinião vale.